Shalom, povo lindo que vai morar no céu, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas, e que honra, que alegria mais uma vez poder estar aqui com você para compartilharmos esse maná, esse pão fresquinho do céu que nos sustenta, que nos fortalece, que nos traz vigor de vida. Eu te pergunto, qual que é a sua visão do trono de Deus? Se você pudesse, assim, sabe, mensurar o trono de Deus, se você me pudesse descrever esse trono de Deus, como você imagina que seria? Bom, obviamente uma coisa é a gente imaginar e outra coisa é nós contemplarmos uma visão do trono de Deus, tal qual João, fez. Neste capítulo 4 de Apocalipse, nós vemos João, relatando aqui, contando o que ele estava vendo em relação ao trono de Deus. Só que o que me chama mais atenção nesse capítulo, para ser bem sincera para você, é que de tudo que ele viu, ele buscou dentro do conhecimento dele tudo aquilo que ele sabia de mais lindo, de mais sublime, de mais top, para ele poder relatar aquela visão. Agora, eu falo para você, quantas das vezes eu e você, nós vamos descrever a nossa casa e nós não temos o mesmo brilho para descrever a nossa casa. Nós vamos falar das coisas que nós temos, de um carro, de qualquer coisa, até de uma pessoa. Você já viu aquela pessoa que só fala mal do marido, só fala mal dos filhos, tudo para ela vê com maus olhos, tudo é ruim? Então, eu vejo aqui, sabe, essa descrição de João, e eu penso comigo que o coração de João era um coração assim, sabe, muito lindo. Ele estava realmente sincronizado ali com as coisas do reino de Deus, porque ele teve uma sensibilidade muito grande para descrever. E nós vamos chegar lá num entendimento muito bacana. Eu quero compartilhar algo aqui com você que eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Peço que você fique comigo até o término desse vídeo. Você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que já faz parte, dessa família, Ana e Rodolfo, já está inscrito nesse canal aí há muito tempo, caminha conosco diariamente, a minha gratidão. E eu falo para você, é muito bom quando eu leio os comentários, quando eu vejo um cumprimentando o outro, sempre vocês ali muito carinhosos, uns com os outros. Bom dia, Deus abençoe seu dia, tenha um excelente dia. E tem também alguns pedidos de oração que a gente sempre coloca ali, diante de Deus. A gente sempre pede ao Senhor que Ele venha realizar, prodígios, milagres e maravilhas, porque a gente sabe que o nosso Deus é um Deus provedor, é um Deus de paz, é um Deus de justiça, e Ele tem o melhor para mim, para você, para todos nós. Vamos orar em nome do Senhor Jesus e vamos mergulhar nesse contexto de Apocalipse capítulo 4. Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Senhor, obrigado pelo dom da vida, pela oportunidade de podermos meditar e refletir na tua palavra. Senhor, revela a nós o que há nas entrelinhas, fala poderosamente ao meu coração, aos nossos corações. É o que oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você que ainda não deixou o seu like, por favor, já chegue abençoando o canal. Eu tenho o maior prazer quando eu estou assistindo algo que eu sinto que é da parte de Deus, de contribuir com o meu like. Faça isso também. Você que ainda não me segue no Instagram, eu deixo um convite para que você me siga lá também. Amém? Diz assim o contexto da palavra. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio,
e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda, ao redor do trono. Há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Antes de eu iniciar aqui o versículo 6, né? Eu quero falar um pouquinho a respeito desse início desse capítulo. Porque essa descrição é muito linda, né? Essa descrição apresentada por João do trono celestial permite um vislumbre, né? Da glória e majestade de Deus. João, ele não quis ou também não pôde, né, descrever de modo específico o trono e aquele que está sentado nele. Olha que coisa linda. Imagine que visão, imagine como foi contemplar isso, né? Que coisa maravilhosa. Para expressar sua visão, ele usou uma figura de pedras, né, preciosas. E o vidro, né, produzido no tempo de João, normalmente era escuro e opaco. O vidro transparente, como o cristal, era extremamente caro. O mar de vidro diante do trono de Deus pode expressar o modo reverente como devemos nos aproximar dele, ou simplesmente simbolizar a sua majestade. Então, imagine a reverência, né, de João ao relatar o que ele estava vendo. Eu falo assim que isso, trazendo para o nosso contexto de hoje, para o nosso dia, o que eu vejo e o que eu penso? Que muitas das vezes a gente não tem cuidado ao relatar as coisas, sabe? Imagine você, vamos lá, vamos simular uma situação. Você fala mal da sua casa a vida inteira. Ai, que minha casa é isso, que minha casa é aquilo, que minha casa é aquilo outro, né? Fala mal do carro a vida inteira. Imagine você querendo vender essa casa ou esse carro, esse algo que você já desdenhou, já falou mal para alguém. E aquela coisa, né? A mocinha começa a namorar o rapaz e de repente ela começa a falar mal para a mãe. Quando ela amadurece, que ela vê que não era tudo aquilo e tal, ela quer falar bem, a mãe já não aceita com bons olhos, porque aquilo que é ruim marca. Então, eu vejo assim, o cuidado de João ao descrever é um cuidado que nós temos que ter, né? Isso traz um alerta para nós, né? Eu falo que a palavra de Deus, ela tem que ser interpretada. O Espírito Santo de Deus, ele vai falando conosco. Uma vez é uma coisa, né? É você fazer um estudo teológico e querer profundidade, querer buscar a essência da cultura da época, do que João estava vivendo, do que ele estava sentindo e trazer algo mais assim criterioso. Mas analisa para mim e para a sua vida, o que Deus está falando conosco hoje. Então, o que eu sinto que Deus está falando conosco é para a gente, assim como João, ele teve cuidado, ele foi criterioso, ele foi cuidadoso ao descrever o que ele estava vendo, que os nossos olhos sejam bons o suficientes para a gente ser cuidadoso ao descrever as coisas, ao descrever o seu filho, ao descrever o seu marido, ao descrever o seu serviço. Você já imaginou falar mal do serviço a vida inteira? Para todo mundo, só reclama da onde ali tá tirando o sustento da casa dela, da casa dele, mas tá falando mal. Mais cedo ou mais tarde, um amigo, alguém precisa de um emprego. Aí você quer que seu amigo venha trabalhar com você. Aí seu amigo fala, nessa empresa que você sempre fala mal, nesse lugar que você vive falando que é horrível, que não tem isso, que não tem aquilo. Ah, não, obrigada, eu não quero. Então, sabe, e também acaba sendo meio hipocrisia, né? Porque se tá sendo bom pra mim, e por que eu tô desdenhando? Aquela visão de João foi uma visão, acredito que não somente boa, mas foi maravilhosa, foi tipo algo surreal, foi algo lindo demais. Então, eu acredito que por isso que ele teve tanto cuidado em descrever aquilo, de tão maravilhoso que estava sendo aquele momento para ele.
E daí no versículo 6 ele diz, né? Há diante do trono. O que tem diante do trono, né? Como que mar de vidro. Gente, imagine esse mar de vidro, uma vez que o vidro naquela época transparente, tal qual nós conhecemos hoje, era raro. Se hoje, para fazer para aquele pessoal que tem técnicas, né, para fazer filmes, para a equipe do cinema, trazer esse mar de vidro, representar isso não seria difícil, né? Mas João, dentro da limitação dele, do que ele conhecia, ele descreveu isso daqui, gente, com muita sabedoria, né? Versículo 7. O primeiro ser... Não, vamos lá, vamos do 6 em diante pra gente ter coerência, tá? Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso de dia, não tem descanso nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir, né? Tem muitos louvores que já usaram essa estrofe aqui, né, para adorar o Senhor. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, o que acontece aqui, né? Os 24 anciões, vestidos de branco e assentados em trono, ao redor do trono de Deus, representam a humanidade remida. O número 24, ele pode ser a soma de 12 patriarcas do Antigo Testamento com os 12 apóstolos do Novo Testamento, em que entoou o cântico de Moisés, né? E o cântico do Cordeiro. As vestes brancas retratam sua pureza. As coroas, sua vitória. As tochas de fogo ardendo diante do trono são os 7 Espíritos de Deus, que simbolizavam a presença do Espírito Santo. Tudo isso, né, é algo assim que nos mostra uma organização, nos mostra um Deus de detalhes. Eu quero te dizer, Deus é um Deus de detalhes. Não pense você que Deus ele vai fazer algo e vai fazer de qualquer jeito. Não. Deus é um Deus de detalhes. E se tem algo que ainda não aconteceu é porque ele está criteriosamente cuidando dos detalhes. Quando você orar, ore declarando uma ação diante do problema. Não ore colocando uma solução para o seu problema, no sentido de que você está determinando o que deve ser feito. Eu penso um pouquinho na diferença de Marta e Maria. Maria, quando ela se colocou aos pés do Senhor para ouvir a palavra, ela ficou totalmente ali rendida para ouvir. Marta, no momento que ela senta, qual que é a atitude dela diante de Deus, de Jesus? Não te incomodas que eu, né, faz alguma coisa com ela começa, a querer falar o que Jesus tem que fazer. Não, minha irmã, se nós estamos diante de Deus, meu irmão, a gente tem que ouvir a voz do Senhor e deixar, né, e declarar já a bênção, a vitória sobre a nossa vida.
crendo que Deus está fazendo o melhor. O grande número de olhos, né? Isso chama atenção, sim ou não? Quando a gente lê a respeito disso, isso chama muita atenção. Os seres viventes o grande número de olhos, né, dos seres viventes pode representar a vigilância incessante, enquanto as asas sugerem a rapidez. As 4 cabeças podem representar os diferentes aspectos da natureza: feras selvagens, animais domésticos, seres humanos e criaturas voadoras. Assim, é possível que os seres viventes simbolizem o louvor e a adoração provenientes de toda a criação de Deus. Anjos, né, os agentes de Deus que supervisionam a ordem criada. Então, eu penso nessa segunda parte, arde no meu coração em falar com você a respeito da vigilância, né? Imagine que nós temos que ser vigilantes, mas Ana, eu não tenho esse monte de olhos, né? Eu não tenho essa, né? Irmão, independente se a gente não tem esse monte de olhos, independente se a gente não tem essas asas, independente se Deus nos fez perfeitos, nós temos tudo que nós precisamos. E essa vigilância, ela precisa ser constante na minha e na sua vida. Talvez o problema que você está enfrentando hoje é porque você não foi vigilante ontem. Então, para que amanhã você não sofra, né? Que você seja vigilante, que a sua vigilância seja constante em nome de Jesus. Amém? Porque eu quero estar nesse lindo coral, né? Na eternidade, sim ou não? Né? Eu quero estar nesse lindo coral, quero te encontrar lá. Quero que na eternidade nós estejamos juntos, glorificando e adorando a Deus. Então não sofra tanto com essa circunstância de hoje. Eu sei que uma situação de um ente querido doente, né, uma enfermidade, uma situação que vem de repente, isso tudo nos chateia, mas a gente não pode desanimar, não. Nosso Deus é muito maior, né? É fiel para fazer infinitamente mais. Então é isso que nós temos que ter em mente, né? Que o nosso Deus é maior. E vamos orar em nome do Senhor Jesus. Aqui tá cheio de pernilongo, gente. Passei um repelente, mas não adiantou muito não. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Ah, Senhor, quem nos dera poder contemplar o teu trono, Senhor. Mas talvez, né, nós não teríamos a sabedoria, não teríamos ali, né, a ousadia, a sensibilidade que João teve. Ele teve uma sensibilidade tamanha para descrever tudo que ele viu. Muitas das vezes nós não temos sensibilidade para descrever o nosso lar, o nosso trabalho, coisas tão simples que dirá algo dessa magnitude que João descreveu. Pai, obrigado, Senhor, porque hoje o alerta é para que o nosso olhar seja um olhar, né, de amor e que a gente seja vigilante e que a gente fale, né, com coerência, com ousadia, mas principalmente com verdade. Nos ajuda, Senhor, neste dia, nos dá um dia de bênçãos, de vitória, de conquista. Sê conosco, ó Pai, é o que nós oramos e pedimos a Ti, Senhor, que esta causa, que esse pedido de oração, que tudo isso, Pai, que apresentamos diante de Ti, que possa estar sendo apreciado por Ti com muito carinho. E o que o Senhor, Pai, nos sustente, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos direcione. É o que nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Beijo grande. Até amanhã. Shalom.